Olá pessoal, eu sou a professora Ida e esse é mais um vídeo com comentários, explicações e a correção da semana 2 do volume 1 do PET de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vem comigo! Bom pessoal, o assunto dessa semana é a relação título-texto, ou seja, o quanto um título deve estar relacionado ao texto que ele intitula, ao assunto do texto que ele intitula. Então tem aqui um parágrafo recapitulando. O que é título? É uma síntese precisa do texto. Ele nomeia o texto após sua produção, sugere o seu sentido, desperta o interesse do leitor para o tema, estabelece vínculos com informações textuais e extratextuais, contribuindo para a orientação da conclusão a que o leitor deverá chegar. Portanto, o título é parte importante de uma produção e deve estar bem relacionado com ele. Então, a atividade dessa semana vai nos ajudar a ver o quanto é importante você pensar bem no título que você vai colocar no seu texto, seja ele qual for, porque o título ele tem um papel importante, desde chamar a atenção do leitor até antecipar, informações aí, resumir informações para facilitar o entendimento por parte do leitor. Ok? Então vamos às questões aqui essa semana. A gente tem aqui a primeira atividade, tem um quadro com vários tipos de textos. E são trechos, desses textos. Alguns estão inteiros, como a tirinha, outros estão apenas um trecho. Vamos ler o enunciado. É importante que os textos tenham títulos interessantes e que sejam coerentes com aquilo que está escrito no corpo textual. Por isso, você precisa sugerir qual título pertence a cada texto lido em seguida. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Bom, pessoal, eu já numerei aqui para que a gente possa analisar juntos, ok? Então, aqui a gente tem o primeiro texto, é uma tirinha, e diz assim, o artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência, e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Esse é o texto 1. E eu coloquei aqui que o título ideal para ele seria esse aqui, ó, Armandinho em, artigo 1 dos Direitos Humanos. Por quê? Porque o Armandinho é esse personagem aqui. Esse Armandinho em, mesmo que eu não soubesse o nome do personagem, Armandinho em sugere que é um personagem em um episódio, em uma história, ok? E aqui fala, ó, artigo 1, e ele está falando sobre o artigo 1 dos Direitos Humanos. Então, certamente, esse aqui é o título ideal para essa tirinha, ok? Texto 2. As Nações Unidas anunciaram nesta terça-feira 1º que 235 milhões de pessoas em todo o mundo precisarão de algum tipo de assistência humanitária no próximo ano. Um aumento de 40% em relação a 2020, em meio a uma pandemia que deixou milhões de pessoas na pobreza e sob a ameaça da fome. Esse é o texto 2. O melhor título para ele seria um título que seria um título de notícia. Isso dá pra gente aqui, um tom de texto jornalístico. Então, eu achei esse título aqui, ó. ONU, 235 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária em 2021. Tudo a ver com aquilo que a gente leu naquele parágrafo, Então, texto 2, esse é o título. Vamos para o terceiro aqui, ó. Pelo artigo 1º, somos iguais em dignidade, direitos e nascemos livres, para agir com fraternidade. Fico triste em lhes falar que não é a realidade. Então, claramente, a gente vê aqui que a gente tem um texto poético, com bastante rima, e entre os títulos aqui, a gente tem um título que Cordel dos Direitos Humanos. A rima, o ritmo, o tom daquele texto poético nos lembra, sim, um cordel. Então, claramente, aquele texto é um trecho de um cordel, portanto, ficou o número 3 aqui, ok? A gente tem um outro texto poético aqui também, ó. Vocês veem que está dividido em versos aqui, e a gente tem algumas rimas também. Vamos dar uma olhadinha. Mostra-nos sempre imperfeitos este dia que revela os nossos muitos defeitos, já que a justiça do mundo por igual deve servir, os homens e as mulheres sem ninguém querer excluir. E se os direitos são humanos, da igualdade hão de fazer a regra que nos imponha os princípios a valer, que são sempre os que mais contam, aconteça o que acontecer. Então, talvez você possa ficar aqui na dúvida entre o texto 3 e o texto 4, eu acabei de mostrar lá aquele título, Cordel dos Direitos Humanos, e aí você poderia dizer, mas por que não esse aqui é o Cordel dos Direitos Humanos? Esse também é um texto poético, ele também tem rimas e tal, mas a gente consegue ver
no ritmo do texto 3, que ele tem um pouco mais de característica de cordel. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem este aqui, ó, o Dia dos Direitos dos Homens. Por que eu coloquei esse aqui como número 4? Porque aqui fala do dia, ó, mostra-nos sempre imperfeitos este dia que revela os nossos muitos defeitos. Então, como está falando de um dia específico, é melhor colocar este título aqui para o texto 4, ok? Aqui, para o texto 5, colocamos propaganda 70 anos dos direitos humanos. Por que que esse aqui é o título do texto 5? Porque olha o texto 5 aqui, ó. Claramente é uma propaganda, ó, 70 anos aqui, ó, nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Então, o texto 5 é aquela propaganda, é o título dele, né? Então, o texto 5 está aqui, ó, propaganda dos direitos humanos. E o texto 6 foi o que sobrou, o que são direitos humanos. Vamos conferir para ver se o texto 6 bate com esse título aqui ou está fora da ideia que é passada pelo texto. Está aqui o 6. Ó. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, claramente, esse número 6 aqui é o que são direitos humanos. Então, vejam como, quando um título ele é bem colocado, a gente consegue claramente relacioná-lo ao texto ao qual ele pertence, ok? Vamos à questão 2. Agora que você já relembrou a importância do título para um texto e sabe o que são os direitos humanos, escreva um texto falando sobre a importância dos direitos humanos para a sociedade. Lembre-se de dar um belo título para o seu texto. Se você achar que o que você leu sobre direitos humanos aqui é pouco para você escrever o seu texto, você pode ficar livre aí para pesquisar o quanto você quiser, ok? Mas você vai escrever, então, um texto com suas palavras. Você não vai copiar nenhum texto que você encontrou aí sobre direitos humanos, porque aqui a ideia é você falar a sua opinião sobre a importância dos direitos humanos para a sociedade. Não se esqueça de escolher o título para esse texto. Eu sempre dou a dica, né, aos meus alunos quando estão produzindo textos para deixarem a escolha do título para o final. Quando você terminar de escrever o seu texto, você leia o texto e pense ali qual título que pode resumir aquela ideia e que pode ao mesmo tempo chamar a atenção do leitor. É claro que em algumas vezes o título já pode estar na sua cabeça antes de você começar a escrever um texto, isso é possível, mas sempre ao terminar de escrever o seu texto, vá lá no título e confira se aquele título que você pensou ele continua casando com as ideias do texto. Porque muitas vezes quando a gente inicia um texto, a gente tem algumas ideias prontas, mas outras vão surgindo depois. E aí o título ele tem que estar de acordo com tudo que o texto falou, ok? Portanto, isso aqui é uma resposta pessoal, vou deixar para vocês fazerem, ok? Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.